Olá, então na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre implicações lógicas, né? Implicação lógica. Na aula passada a gente viu a definição, alguns exemplos, então hoje a gente vai falar de algumas regras de implicação lógica, né? Para a gente continuar esse conteúdo. Então a primeira é modus ponens, né? Dessa regra aqui. E o seguinte, ó, vamos supor que a gente tem uma afirmação. É uma proposição. Se chover, então fico em casa. Né? Aí chove, então fico em casa. Ou seja, como seria traduzido isso? Né? Essa regra de modus ponens. Se a gente tem se P, então que, né? É que P é se chover, então fico em casa seria que. Aí acontece P, ou seja, chove. Consequentemente, isso vai implicar em que, né? Então a gente tem a proposição se chover, tem o P e que. Se chover, então fico em casa. Chove, ou seja, acontece a proposição P. Então isso aqui vai implicar na proposição que. Isso aqui que a gente chama de modus ponens, né? Então fico em casa, ou seja, implica na proposição fico em casa. P e que, PI, se P então que, então vai implicar na proposição que, certo? Então esse aqui é o que a gente chama de regra de modus ponens, né? Ou seja, a primeira acontece, consequentemente vai implicar na segunda, né? Então vale essa implicação sempre, né? Outra forma de mostrar isso seria, né, usando a tabela verdade, né? Mas você sabendo essa regrazinha de modus ponens, ou seja, acontece isso, se a primeira acontece, então a segunda vai acontecer, vai implicar na segunda. Então pode ser pela tabela verdade, mas nem sempre precisa você estar fazendo todas as tabelas verdade para verificar se existe uma implicação. Um caso seria usar essa regra de modus ponens, é uma das regras, né? Outra é modus tollens, né? Então vamos ver. Então a gente tem a seguinte afirmação: se existe fogo aqui, então aqui também há oxigênio. Ou seja, negou a segunda, não há oxigênio aqui. Então foi negada a segunda proposição. Então aqui não há fogo. Negou a segunda, vai implicar que a primeira também vai ser, vai implicar na negação da primeira proposição, né? Ou seja, tem aqui, né? Se existe fogo, né? Se existe fogo, então aqui há oxigênio. Negou-se a segunda, não há oxigênio, a negação. Isso vai implicar na negação da primeira, então não há fogo, né? Então, se P, então que, então aqui a gente teria não que, né? Ou seja, negação da premissa que, né? Que aqui é se P, então que, houve a negação dessa daqui, não há oxigênio aqui, então negou. Então, não que, consequentemente, a gente vai ter a negação de P. Então, não há fogo, né? Nesse caso aqui seria modus tollens, né? Isso seria a regra de modus tollens. Ou seja, temos se P, então que acontece a negação da proposição que, então isso vai implicar na negação da proposição P. Então aqui não há fogo. Então essa implicação aqui a gente pode fazer usando a regra de modus tollens, né? A gente não precisa fazer a tabela verdade para verificar se existe essa implicação de não que e P. Se P, então que vai implicar em não P. Então sabendo dessa regra, a gente pode estar fazendo sem o uso da tabela verdade, que é bem mais trabalhoso. Então, só analisa se P, então que, negou que, e consequentemente vai negar P. Vai implicar, na verdade, consequentemente, vai implicar na negação
de que é justamente isso aqui. Então, outra regra, o silogismo disjuntivo, né? Seria isso, né? Então, vamos ver. Ele tem mais que 16 anos, ou ele é criança. Né? Ele tem mais que 16 anos, ou ele é criança. Ele não tem mais de 16 anos, ou seja, negou a primeira proposição. Aconteceu. Negou a primeira. Foi negado ele. Ele não tem mais 16 anos. Isso vai implicar, logo, ele é criança. Né? Logo, ele é criança. P o quê? Ou seja, houve a negação da primeira, P o quê? E aqui eu tenho não P, que foi a negação da primeira proposição aqui, que era não P. Negou. Consequentemente, vai implicar em que, certo? Ou seja, não P, que esse aqui é o silogismo, negou P o que e não P. Ou seja, teve a negação da primeira proposição através do conectivo. Aqui a gente tem o ou e aqui tem o i. Houve essa negação, isso vai implicar que acontece. Essa proposição vai implicar, consequentemente, em que. Ou seja, P o que negou P, consequentemente vai implicar em que. Logo, ele vai ser criança. Nesse nosso caso aqui, logo, ele é criança. Isso seria o silogismo disjuntivo. A gente tem um teorema aqui de tautologia e implicação lógica. Né? E o seguinte, a proposição P implica a proposição Q se somente se a condicional P e Q, P condicional Q, é tautológica. Ou seja, vai existir essa implicação se somente se a condicional é tautológica. Ou seja, reescrevendo, P implica em Q se somente se o valor lógico da condicional P e Q é uma tautologia. Né? Vamos ver a demonstração desse teorema. Então, teria o seguinte, ó, se P implica em Q, então não ocorre que os valores lógicos simultâneos destas duas proposições, né? Não ocorre que os valores lógicos dessas duas proposições sejam, respectivamente, V e F, né? Ou seja, que é a definição de implicação. Uma proposição só vai implicar na outra. Quando a primeira for verdade, obrigatoriamente a segunda vai ser verdade. Como P e Q, né? se P implica em Q, não vai ocorrer essa possibilidade. Que é justamente nessa possibilidade em que o valor lógico da condicional vai ser falso. Essa é a única possibilidade. Como não vai existir essa possibilidade, assim a última coluna da tabela verdade da condicional, né, tem apenas a letra V, ou seja, ela é tautológica. Ou seja, essa possibilidade não vai existir, então obrigatoriamente a última coluna vai ser uma tautologia. Então se P vai implicar em Q, né? Nesse caso aqui, P implica em Q, se somente se o valor lógico da condicional P, se P então Q, é uma tautologia. Então, sempre que isso acontece, a gente chama que há essa implicação de P em Q. Então, vamos a um exemplo, né? Que a gente tem o seguinte, P implica em Q, se somente se o valor lógico dessa condicional é tautológico. Ou seja, a gente tem a condicional P implica em Q, né? E Q implica em R, a gente tem um conectivo I, então P implica em R. É uma tautologia. Logo se deduz isso, essa implicação de que P e Q, né, que a gente acabou de ver no teorema anterior, a gente tem isso aqui, afirmou que é uma tautologia, essa condicional aqui, né, é uma tautologia. Se é uma tautologia, logo a gente pode dizer que essa primeira aqui, se P então Q, e Q e R vai implicar em P e R. P então R. Pela regra do silogismo hipotético, né?
Seria a regra do silogismo. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula. E aí, na próxima aula, a gente continua falando de outras regras, tá?